Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, nesta terça-feira da 19ª semana do Tempo Comum. Hoje, porém, a liturgia nos faz celebrar uma festa que vem de muito tempo atrás, que é uma festa de um diácono daqui da cidade de Roma, o diácono Lourenço. Quem é este Lourenço? Uma coisa que eu gosto sempre sobretudo de brincar, não é, aqui com os que são de Roma, que eu digo, olha, os padroeiros de Roma, Pedro e Paulo, são estrangeiros, né? São orientais que vieram para cá, discípulos de Jesus, não é, para pregar o Evangelho. Brinco ainda mais, né? Porque São Paulo nasceu no que hoje nós chamamos de Turquia, então, para provocar. E então celebramos esse diácono Lourenço, que é um diácono cuja memória mais ou menos se situa no terceiro século. Foi eleito como bispo de Roma Sisto no ano 257, o Papa Sisto II, e quando ele foi eleito Papa, ele confia ao diácono Lourenço o serviço da mesa dos pobres. Você se lembra que no livro dos Atos dos Apóstolos, os apóstolos escolheram 7 homens de boa virtude, cheios do Espírito Santo, para que eles pudessem servir à mesa dos pobres, servir àquelas viúvas que passavam necessidade. Viúvas e órfãos na espiritualidade de Israel têm um lugar muito particular. São Pedro vai dizer na sua carta que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e cuidar das viúvas. Essa é a religião verdadeira, ou seja, viver o amor, não tanto uma questão de teoria e uma questão de doutrina. A cidade de Roma, naquela época, a igreja organizava em 7 áreas que chamavam de diaconia. Existem sérios estudos, eu estava vendo no instituto onde eu estudo, por exemplo, tem todo esse livrão aqui, só para falar sobre essa questão do diaconado, da diaconia na igreja. E a cidade estava dividida, mais ou menos a ideia se sabe, de 7 áreas chamadas de diaconia. Essa aqui é onde eu moro, mais ou menos, com a via triunfal, e essa que é chamada de Aurélia Nova, pertencia à diaconia de número 6, como eles organizavam naquele tempo. No início, 7 diaconias, para relembrar o número dos 7 primeiros diáconos, que assim passamos a chamar, que nós vemos no livro dos Atos dos Apóstolos. Dentre esses, não resta dúvida que daqueles diáconos dos Atos dos Apóstolos, o mais famoso que existe entre eles vai ser justamente Estevão, que vai ser o primeiro mártir do cristianismo, o primeiro que derrama seu sangue por causa de Jesus. Então, aqui em Roma, Lourenço recebe da parte de Sisto II o cuidado dos pobres. Não é? Essa era a tarefa básica dos diáconos, porque existia já no Império Romano o chamado Prefectus Frumenti, que era uma associação, digamos, era um cargo civil para cuidar das pessoas que não tinham o frumento, que não tinham trigo, ou seja, que não tinham pão. Era uma espécie de assistência social que já existia no próprio Império Romano. E a igreja também tinha desde sempre esse cuidado pelos mais pobres, pelos mais necessitados. O que acontece é que a igreja viveu vários momentos de perseguição, né? E ali no ano 257 a 58 existe uma perseguição por parte do governador Valeriano. Existia dentro da cidade um prefeito, aquele que cuidava da administração da cidade, um prefeito chamado Daciano. E esse Daciano queria os bens da igreja. Então ele imaginava que ali dentre os cristãos ele poderia encontrar ouro, prata, cálices de ouro, patenas, quem sabe castiçais, essas coisas em ouro. Ele imaginou conseguir. O Papa Sisto II foi assassinado juntamente com 4 dos seus diáconos. O decreto seria porque, eliminando os cabeças, dessa forma eles deixariam a igreja desorganizada, e eles
eliminando esses que são os chefes, eles ficam sem condição de ir para frente. E então assassinaram Sisto e não mataram logo de imediato Lourenço. Não mataram de imediato Lourenço, porque queria que Lourenço entregasse o que era a riqueza da igreja, desse informações sobre isso. Então, na medida que pediram a Lourenço que entregasse os bens da igreja, Lourenço, então, que tinha sido capturado também com o Papa, saiu pela cidade e juntou todos os pobres que a igreja dava assistência, botou tudo dentro de um pátio e mandou chamar Daciano. Daciano vem, e quando Daciano vem, ele diz: está aqui a riqueza da nossa igreja. Daciano ficou enfurecido e condena então Lourenço à morte. Dizem que ele foi morto no fogo. E dizem então que fizeram uma grelha, sobre uma grelha jogaram Lourenço, e dizem que ele, com aquele mesmo bom humor com o qual ele deu alfinetada no prefeito Daciano, ele disse assim: agora um lado já está assado, pode virar o outro. Dizem que por isso no Brasil até São Lourenço é chamado de padroeiro dos humoristas, porque o bom humor também tem que saber ser crítico, e a gente também tem que saber criticar com bom humor. Para criticar não precisamos sempre ter uma cara fechada e uma grande amargura. Se pode criticar também fazendo dar risadas. Mas de onde vem essa audácia de Lourenço, essa coragem de Lourenço? Justamente porque a vida inteira dele foi colocando em prática o exemplo que Jesus tinha dado, de colocar sua vida a serviço dos outros. Jesus diz isso na última ceia, depois que ele lava os pés dos discípulos, não é? Vocês já estão sabendo dessas coisas, eu dei o exemplo, vocês serão felizes se colocar isso em prática. Então, toda uma vida colocando em prática aquele mandamento de Jesus de servir o outro, na última hora Lourenço foi capaz também de não alimentar ódio no seu coração contra aqueles que lhe faziam mal. Estevão também, quando morre, o diácono de Jerusalém, ele morre pedindo o perdão de Deus para aqueles que tiravam a sua vida. Lourenço termina a sua vida também com essa ponta de crítica àquele poder que queria se apossar dos bens da igreja e não reconhecendo que o verdadeiro bem da igreja são aqueles a quem a igreja serve. Portanto, a festa de São Lourenço hoje nos ajuda a fazer isso, a pensar nessa capacidade cristã que nós deveríamos ter de desenvolver o bom humor e de buscar a felicidade do servir. A festa de hoje nos faz pensar na espiritualidade da condivisão, na espiritualidade da partilha, nos faz pensar numa igreja que é sustentada por você que devolve o dízimo na sua comunidade, você que participa das campanhas que a sua comunidade promove. Então a gente deve sustentar a igreja para que a igreja possa servir a todos. E aqui é muito bonito, porque quando a igreja serve a todos, ela deve começar a ter uma prioridade. Uma mãe, quando faz a comida, ela quer dar comida para todos os seus filhos. Mas qual é a prioridade? Às vezes não são os menores, não são aqueles que estão doentes. Se alguém tem uma necessidade particular, a mãe separa aquela parte que seja mais interessante para aquele filho, para o mais fraquinho, para o que às vezes não come todas as coisas e que precisa ter um jeitinho. Não é assim que uma mãe cuida? Assim também a igreja serve a todos, cuida de todos, mas tem uma particular predileção. Não é? Predileção quer dizer de amar, não é? Diligere em latim significa amar. Ela devota um amor todo particular por aqueles mesmos a quem Jesus, em primeiro lugar, amou e serviu. É aquela chamada opção preferencial pelos pobres. Essa opção não tem nada de excludente, ela tem uma sensibilidade. Quem é sensível sabe que no momento da maior necessidade você tem que cuidar daquele que é o mais fraco, que é o mais necessitado. Então essa festa de hoje nos ajuda como igreja a entrar nesses horizontes profundos da nossa fé. O evangelho de hoje é o evangelho de João, no capítulo 12, versículos de 24 a 46.
24 a 46. Seria interessante a gente olhar o texto no contexto. Qual é o contexto deste texto que nós ouvimos hoje? A primeira coisa é que a gente deve ver que o capítulo 12 começa com 6 dias antes da Páscoa, Jesus em Betânia, que eu já expliquei para vocês o que é que significa o nome, significa a casa do pobre, o nome do lugarejo. Jesus está na casa dos seus queridos amigos, Lázaro, Marta e Maria. É a última vez que Jesus está na casa dele. O capítulo 11 contou sobre a ressurreição de Lázaro, como as pessoas começaram a acreditar em Jesus depois que ele trouxe Lázaro à vida. Queriam matar, inclusive, Lázaro e Jesus por conta disso. E Maria, a irmã de Lázaro, ela comprou um perfume. Ela gastou 300 denários para comprar um perfume de um cheiro maravilhoso, um nardo. Diz que a casa ficou toda cheia daquele perfume. Só que era um perfume muito caro. O perfume custava 300 denários. 300 denários significa 300 dias de trabalho. Eram diárias de trabalho. Ou seja, quase um ano de trabalho. São 365 dias, não é? Então ela gastou 300 dias de trabalho, o equivalente a 300 dias de trabalho, para perfumar o corpo de Jesus, para ungir o corpo de Jesus. A palavra Messias significa o ungido. Da palavra Messiá vem a palavra Christos em grego, de onde vem a palavra cristão. Cristão significa o que foi ungido. Portanto, é esta mulher, Maria, quem dá a unção a Jesus. Jesus que já disse que foi ungido pelo Espírito Santo, né? Repousa sobre mim o Espírito do Senhor, ele me ungiu. Então ele que foi ungido pelo Espírito Santo, agora simbolicamente é ungido por esta mulher, Maria, na casa de Lázaro, Marta e Maria, em Betânia, que significa casa dos pobres. Na sinagoga, quando Jesus leu o texto dizendo que ele era ungido pelo Senhor, ele diz: ele me enviou para evangelizar os pobres. Olha como tudo vai se juntando aqui de novo. Quando Judas, que era o ecônomo, que tinha mais ou menos essa função que Lourenço tem na cidade de Roma como diácono, ou como os 7 diáconos que cuidavam da mesa, Judas tinha a mesma função. Ele tinha o dinheiro, e com aquele dinheiro Jesus também mandava dar esmola, pagar taxas, fazer a caridade. Quando Judas viu aquele desperdício de dinheiro, disse: como é que pode uma coisa dessa gastar tanto dinheiro com isso? Poderia dar esse dinheiro para os pobres, bem mais empregado. E Jesus disse para eles: olha, pobres entre vós sempre tereis. Pobres entre vós sempre tereis. Era necessário que ela preparasse o meu corpo para a morte. Olha só, Jesus, que sempre preferiu os pobres, não fez nada de contrário àquele gesto daquela mulher, mas pobres entre vós sempre tereis. Essa é uma citação que Jesus faz do livro do Deuteronômio, no capítulo 15, versículo 11. É bom a gente ler o texto todo, porque lá diz assim no Deuteronômio: uma vez que nunca deixará de haver pobres na terra, eu te dou este mandamento: abre a tua mão para o teu irmão, teu necessitado, teu pobre em tua terra. É preciso não se esquecer essa outra parte do versículo, porque isso era como um ditado. Quando eu digo para vocês, água mole em pedra dura, o que é que vocês do lado de lá já sabem responder o resto, né? Tanto bate até que fura. São ditados. Aqui, quando Jesus disse a primeira parte, eles já sabiam dizer: pobre entre vós sempre tereis, eu dou um mandamento: abre a tua mão para o teu irmão, teu necessitado, teu pobre em tua terra. Ou seja, a igreja, os cristãos devem continuar sempre esse serviço aos mais pobres e aos mais necessitados. Essa sempre foi uma marca dos primeiros cristãos. Diz-nos os Atos dos Apóstolos que eles eram perseverantes na comunhão fraterna. Essa era uma marca da igreja antiga. Se fala muito do querigma, ou seja, o anúncio da palavra, a koinonia, que era a comunhão que refletia na comunidade a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e os cristãos numa verdadeira comunhão de amor entre eles. Uma outra coisa que marcava a igreja antiga era chamada martiria, o testemunho. Hoje nós estamos celebrando o martírio de São Lourenço, e a outra marca era a diaconia, o serviço. Eram os 4 pilares da igreja antiga que nós vemos e que passa para a igreja atual.
querigma, anúncio, comunhão fraterna, koinonia, martiria, testemunho, se necessário até o derramamento do sangue, diaconia, que significa o serviço. Então, essa abertura de mão para os pobres. Então, o capítulo 12 começa com isso. Depois conta a história da entrada de Jesus em Jerusalém, a entrada triunfal, todos cantando com muita alegria, recebendo Jesus em Jerusalém. Depois que acontece isso, quando Jesus está lá em Jerusalém, o povo viu aquela festa, aquele alvoroço inteiro, uns gregos se aproximaram de Filipe e de André, dizendo para eles: nós queremos ver Jesus. Eles foram para Filipe e André, porque o nome Filipe é um nome grego. Filipos significa amigo de cavalos. E André, não é, significa o varonil, o homem. Andros, em grego, significa o homem. Então era um nome de referência grega. Então esses gregos vão para André e dizem: nós queremos ver Jesus. E eles, os discípulos, foram até Jesus. Agora, lembra bem que esses dois discípulos são aqueles discípulos que no capítulo 6 estão envolvidos com o milagre da partilha do pão. Jesus, para pôr à prova, Filipe pergunta: onde é que nós vamos poder conseguir pão para toda essa gente? Aí André diz: aqui tem um menino que tem 5 pães de cevada. Eu insisto nisso, eu estou insistindo, dizendo que era o pão que os pobres comiam, então pão dos pobres, os pobres que dão o que têm para que Jesus realize o seu milagre. São esses dois discípulos que estão envolvidos lá no milagre do pão, que agora servem de canal de comunicação entre esses gregos e Jesus. Quando Jesus ouve isso, Jesus louva a Deus, agradece a Deus e percebe que está chegando a sua hora. Ele diz: a minha hora agora chegou. E aí diz essas palavras que nós temos no Evangelho de hoje: se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. Lembra que o pão que André viu na mão do menino era pão de cevada. Agora o verdadeiro pão, o pão de trigo, é Jesus mesmo. Ele é o grão de trigo que vai cair na terra, vai morrer para dar a sua vida, para ser o pão que vai alimentar a nossa existência, a nossa fome mais profunda que nós temos em nossos corações. E aí Jesus diz: quem se apega à sua vida, perde-a. Se o grão de trigo ficar apegado à sua existência de grão de trigo, ele nunca vai produzir nada. Se ele então cai na terra e morre, vai produzir muito fruto. No Recôncavo Baiano, ao menos um tempo atrás, o dia de São Lourenço era o dia de fazer, sabe o quê? Plantar as sementes da melancia. A melancia que a gente ia comer em dezembro, em janeiro, se jogava na terra dia de hoje, dia de São Lourenço. E aí a gente entende essa palavra de Jesus, né? Um grãozinho de melancia, se a gente pegar aquilo ali, torrar e comer, pronto, acabou, não tem mais futuro nenhum. Mas se jogar na terra, ele apodrecer, germinar, vai gerar vida. Olha, daquele grãozinho ali, daquela sementinha, quantas melancias cheias de tantas outras sementes há de nascer. A vida de Lourenço, a vida de Estevão, a vida de todos os discípulos e a vida de Jesus, em primeiro lugar, que é a semente das sementes, caída na terra, ela produziu frutos. Você está me escutando aqui agora por isso, por causa da vida deles que foi doado, o testemunho deles que chegou até nós que estamos aqui envolvidos nesta live. Aí de Jesus, não é? Quem se apega à sua vida, perde-a, mas quem faz pouco conto da sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Aquela vida que não acaba, aquela vida que começa aqui agora com a entrega, com a doação, com o serviço, com o amor. Diz Jesus: se alguém quer me servir, o verbo servir em grego se diz diakoneo. Daí vem a palavra diácono, né? Se alguém quer ser meu diácono, e ser diácono não é simplesmente receber uma ordenação na igreja. Lembra daquelas mulheres do capítulo 8 de Lucas, né? Que é o versículo 3, Maria Madalena, Susana, etc., que diz que elas serviam ao Senhor com os seus bens. Não é que elas receberam uma ordenação diaconal dentro da igreja. O verdadeiro serviço e a forma como nós temos de continuar imitando a vida de Estevão é nos servir, como fez o próprio Jesus.
Olha aqui no capítulo 13 do Evangelho de João, depois que Jesus lava os pés dos discípulos, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz, versículo 16, João 13,16: em verdade eu vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, e o enviado não é maior do que aquele que o enviou. Já que sabeis isso, sereis felizes se o puserdes em prática. Então a nossa felicidade vai ser essa, como a de Lourenço, não é? A de ser servidores, de colocar em prática esse mandamento de Jesus. E ele diz: e onde eu estou, estará o meu servo. Se alguém me serve, o meu Pai o honrará. Se hoje nós honramos São Lourenço, é por isso, porque o Pai o honra em primeiro lugar, o Pai de Jesus, porque ele foi um servidor das suas irmãs e dos seus irmãos. Agora olha a mensagem bonita que a gente tem também como primeira leitura, da missa de hoje, segunda carta aos Coríntios, São Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, versículo de 6 a 10. Olha só: quem semeia pouco, colherá também pouco, e quem semeia com largueza, colherá também com largueza. Dê cada um conforme tiver decidido no seu coração, sem pesar nem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. Aquilo que eu dizia a você, né? Dessa pastoral da solidariedade, da condivisão, que deve inspirar essa festa de São Lourenço. Aliás, hoje também no Brasil é o dia em que se celebra todos os diáconos, né? Que tem São Lourenço, o seu padroeiro. Portanto, se tem algum diácono permanente aqui, ou alguém se preparando para o diaconato permanente, meu abraço, a minha saudação a você nesse dia, na nossa oração pela sua perseverança nesse seu serviço diaconal. E continua São Paulo dizendo: Deus é poderoso para vos cumular de toda sorte de graças, para que em tudo tenhais sempre o necessário e ainda tenhais de sobra para toda boa obra. Que tal no dia de hoje ver o que é que a gente tem que pode estar sobrando? Orientar bem o supérfluo que pode ter na casa da gente, porque aquilo que pode estar sobrando para você é o que está faltando para alguém. A condivisão, a partilha e essa coragem de dividir aquilo que a gente tem e aquilo que a gente é na alegria. Essa é a coisa fundamental. Como está escrito, diz o apóstolo, distribuiu generosamente, deu aos pobres, sua justiça permanece para sempre. Aquele que dá a semente ao semeador lhe dará o pão como alimento, ele mesmo multiplicará as nossas sementes e aumentará o fruto de nossas mãos. Minha amiga, meu amigo, eu quero desejar para você isso, que Deus aumente o fruto de suas mãos, aumente a generosidade no seu coração e que a gente saiba que a gente pode dar pouco. Olha só uma sementinha, um grãozinho de trigo. Eu disse a semente da melancia que se planta hoje. Uma sementezinha de melancia parece muito pouco, não é? Mas quando ela cai na terra, ela se transforma e vira uma abundância. Aquele pouco que você entrega na sua comunidade, somada com o pouco de um outro e de um outro e de um outro, se torna muito grande. Não é preciso a gente esperar, por exemplo, meu Deus, se eu ganhasse uma bolada numa loteria, isso, aquilo, outro, eu ajudaria os pobres, eu faria isso. Não deixe para ficar rico para ajudar o outro, não. Comece ajudando como pobre, colocando o seu pão de frumento na mão de Jesus. Ele é que é o grão de trigo que sabe transformar todas as coisas. O pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada, já diz, não é, o nosso povo. Portanto, quero rezar pedindo por mim e por você, para que se realize na nossa vida o que nós lemos hoje no Salmo, que diz assim, que essa pessoa que vai seguindo a Deus reparte com os pobres os seus bens, permanece para sempre o bem que ele fez e crescerão a sua glória e o seu poder. Que cresça todo o bem que você faz, que se multiplique toda a oferta generosa que você é capaz de fazer. Minha amiga, meu amigo, peçamos a bênção de Deus para nós neste dia. O Senhor esteja acima de ti para te proteger, o Senhor esteja à tua frente para te guiar, o Senhor esteja atrás de ti para te defender, ao teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Ó Deus, o vosso diácono Lourenço, inflamado de amor por vós, brilhou pela fidelidade no serviço e pela glória do martírio. Concedei-nos amar o que ele amou e praticar o que ele ensinou. Venha sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Eu quero saudar aqui as pessoas que
Eu vi que entraram aqui seguindo o nosso perfil no Instagram ultimamente, então eu quero saudar a cada um de vocês. Quero saudar a Cleonice Lima, a Delícias da Ju, a André Dimer Evad, aí de Osório Filho, a Rosimeire Matias. Eu penso que a Rosimeire Matias seja de Goiás. A Mais Bela, aí em Amargosa, é um perfil de casa de beleza, etc. Mas sempre, às vezes, por trás desse perfil tem uma pessoa concreta que a gente conhece, né, que está seguindo a gente. Tem um outro aqui, se diz AKDRS, lá de Vazedo. Vi que a gente que trabalha com artesanato, coisas muito bonitas. Deus abençoe vocês. Católicos Missionários, esse perfil também aqui nos seguindo. A Leila Vetten, se for alemão, pelo menos é Vetten. Se é de outra língua, então eu não sei como é que pronuncia. Irmã Valéria Fernandes, também Ana Valéria Fernandes, Nice Salles e Estevão Teixeira. Então, um abraço a vocês aqui, seguindo o nosso perfil aqui nesses últimos dias. Um abraço para Fernanda Mendes, para Everilda Menezes, Genilza Lisboa, Lígia Carla, Dayara Souza. Um abraço para Leo Passos, Solange Reinhardt, Marcelo Mendes, Jailma, a Guloseimas da Celi. Um abraço, Celi, para ti. Cláudia Freitas, Mari Caldas. Um abraço aqui para a Odaleia, acompanhando a gente. Ou começou aqui o desespero, né? Padre Juarez, um abraço para você. Interceda por todos nós aí, no glorioso São Lourenço. Quem é que eu tenho mais aqui? Rose Santos, um abraço para o Padre Edson Nascimento, Daci Sampaio, Núbia Passos. Oi, Núbia, como é que você está? Suzarte, o primeiro nome eu não sei, é o pai do nosso seminarista da nossa diocese de Amargosa. Lilia Davi, Daci Sampaio, um abraço para Jaci Félix. Deus te abençoe e te guarde. Quem é mais aqui? O Djalma, um abraço grande para você aí, para Tecila, um abraço grande para a família, para Rita, para a família inteira. Geralda Lima, um abraço para a Edilene Borges, um abraço para a Natália Mercedes, um abraço, tudo de bom. Quem é aqui agora? Daci pede oração por Milton das Graças, rezemos por ele e por Manuel Borges. Carla Nessa, um abraço para você. Luana, das franciscanas, aqui das irmãs franciscanas de Teresina, se a minha memória não me trai. Kika Oliveira, um abraço para você. Ivane Brito, Lani Coafer, Rainha Ilhéus, Helen Uscap Menezes, um abraço para você. Mara Barreto. E quem mais eu tenho aqui? Cássia Matos, um abraço para você. Roberta Espinosa, Matilde, Dona Matilde, um abraço para a senhora, viu? E hoje aqui a Natália está lembrando, nos nossos dias no Brasil, né, um grande exemplo dessa doação, desse cuidado para os pobres. Ela está dizendo, Padre Júlio Lancelotti. E agora vocês imaginam, né, o que fizeram com São Lourenço, não é muito diferente aí do que acontece aí com o Padre Júlio, né, nesse cuidado, não é? E para vocês verem, assim, muita gente, a Irmã Dulce também não começou de forma diferente, não, viu? E infringindo regras e incomodando muitas pessoas. Ivone, um abraço para você. Irmã Nath, um abraço grande. Bom te ver aqui, viu, Núbia? Padre Ednei, meu irmão, um abraço para você aí, todo o serviço aí na nossa querida Nando, né, o pai do nosso seminarista, Padre Ednei, lá de Porto Nacional, aí no Tocantins. Muito bem, irmã Luana, então um abraço grande. Eu sei que a senhora está me devendo a Maria Isabel, não penso que eu estou esquecido, não. É isso mesmo, também a senhora lembrou aqui também. Cris Bertani, um abraço para vocês também. Então eu vou salvar aqui essa live, vocês podem voltar, não é? E lembrando justamente esse aspecto da festa de São Lourenço que eu quis sublinhar. É verdade que tem o martírio de Santo Estevão, mas nem todos nós chegaremos, não é, a precisar dar esse testemunho do martírio. Agora, o testemunho do serviço, a diaconia, não é, o serviço, todos nós podemos fazer e ninguém tem desculpas para isso.
não é? Tem sempre alguém mais necessitado do que a gente, tem sempre alguém precisando do nosso apoio. O Padre Ednei me faz dar risada uma hora séria dessa, né? Ainda bem que não tem jeito, né? Eu sou negro, não dá pra ver que eu fico vermelho com essas coisas que você fala, né? Que a cor me protege. O pessoal diz que eu sou de cor, eu fico sempre com a mesma cor. Se eu fosse branco eu ficava vermelho aqui agora, eu ficava amarelado, né? Mas ainda bem que a minha cor me protege. Gente querida, rezemos por todas essas intenções que foram colocadas aqui, né? De pessoas enfermas que precisam da nossa oração, do nosso cuidado, do nosso carinho. E rezemos sobretudo por aqueles que estão na linha de frente, cuidando dos irmãos mais pobres e sofrendo por causa disso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Gente querida, rezemos uns pelos outros e vivamos bem esse dia. E pensemos, né, como é que eu posso no dia de hoje servir alguém, que gesto, que serviço e que forma de apoio, né, que eu falava disso, se dar com alegria, não é, sustentar a nossa igreja também para que ela possa servir a todos. E em muitos lugares eu sei que as nossas igrejas, as nossas paróquias estão passando por grandes dificuldades. Não é? Veja aí como é também que você pode, não é, ser esse sinal, esse serviço, essa vida de partilha para que a igreja continue servindo. Então um abraço aos últimos que estão chegando aqui, Leudes Martins, Moringa Júnior, um abraço, um beijo grande para vocês todos, fiquem com Deus. Vou salvar aqui o vídeo, vocês já disparam aí nos likes e depois eu solto lá no YouTube e no Facebook. Felicidades.